Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas, a nossa Santa Missa está sendo celebrada por alma de Célio Roberto Rezende, por alma de Maria de Oliveira Rezende e por alma de Célia Maria Rezende. Hoje celebramos a liturgia da apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nós temos muitos ensinamentos da celebração deste domingo. O primeiro ensinamento para nós é a gratidão a Deus. O reconhecer a graça é benefício de Deus. Esse ritual que o Evangelho nos narrou, em que a Virgem Maria com São José foram levando o menino Deus para ser apresentado no templo, levando também numa pequena gaiola um par de rolinhas ou pombinhos, que era o sacrifício dos pobres. E era um sacrifício, sobretudo, de agradecimento, de gratidão a Deus. Voltemos no Antigo Testamento, o povo de Deus ainda na escravidão do Egito. E quando Deus suscitou o grande libertador, que foi Moisés, e que foi pedir ao faraó a libertação do povo, porque o povo era impedido de cultuar o Deus verdadeiro numa terra pagã. E diante da resistência dos egípcios, Deus gradativamente foi punindo aquele povo. Aquilo que a Escritura chama tradicionalmente as 10 pragas do Egito. As águas que se converteram em sangue, infestação de insetos, entre tantas outras enfermidades, doenças. E às vezes o faraó fazia menção de que ia libertar o povo e depois resistia. E queria o povo judeu escravo no Egito. As grandes construções mostraram o poder feito pelo trabalho escravo dos judeus. E depois de tanta resistência e de 9 grandes punições que Deus concedeu àquele povo, a última grande praga do Egito, que foi anunciada antes por Moisés, que se não libertasse o povo, passaria naquela terra o anjo exterminador e tiraria a vida do primogênito da casa de cada um dos egípcios, tanto dos homens quanto até dos animais. E com o coração do faraó endurecido e resistente, mesmo diante de tantos milagres, tantos sinais claros do poder de Deus, veio então esse grande castigo. Mas como preparação, nas vésperas, Deus, por meio de Moisés, instruiu o povo para que oferecesse o sacrifício de uma ovelha branca, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito. Reunissem os amigos, comessem daquele cordeiro. E com o sangue desse cordeiro, tingissem os umbrais das portas. Porque o anjo exterminador passaria naquela região. E as casas cujos umbrais das portas estivessem tingidas, manchadas com o sangue do cordeiro, ali não haveria a morte. E assim fizeram os judeus. Amanhece o dia e um grande clamor que surge do Egito. Em cada casa dos egípcios pagãos havia um cadáver, a morte do primogênito. E então, impulsionado por esse grande castigo, agora não só estavam autorizando, mas expulsando os judeus do Egito. E autorizando que eles levassem tudo aquilo que quisessem, doando muitas coisas, bens, joias, ouro.
Então Moisés vai conduzir o povo de Deus para a terra prometida, passando pelo Mar Vermelho. Os 40 anos no deserto, começa a grande peregrinação do povo de Deus. Mas qual é a relação com o sacrifício de hoje, com a celebração de hoje? Como sinal de gratidão. Ao nascer o primogênito de cada casa, os pais deveriam ir ao templo do Senhor e fazer esse ritual da apresentação. E ao invés de sacrificar o filho, ofereceriam animais, bens que tinham, em sacrifício ao Senhor. As famílias humildes, como São José e Nossa Senhora, levaram pequenos pássaros, um casal de pombinhos ou rolinhas. As pessoas de mais posse levavam um bezerro, um carneiro, um touro, ou seja, de acordo com as posses de cada um, como gratidão por Deus haver, na sua misericórdia, preservado o seu povo da morte do primogênito, pelo sangue desse cordeiro, que é figura do sangue de nosso Senhor, o nosso Redentor. E nasceu então o primogênito de Deus, e assim foram cumprir aquilo que estava prescrito pela lei. Embora propriamente não estivessem obrigados a isso, mas Jesus fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, e também cumpridor da lei. E traz esse grande ensinamento para nós, o quanto nós precisamos a todo momento reconhecer o dom, a bondade de Deus em nossas vidas, e sermos gratos a Deus, nos lembrarmos de agradecer sempre ao Senhor, nos lembrar que nós temos muito mais para agradecer a Deus, por maiores que sejam as nossas tribulações, sofrimentos, provações, mas por tudo nós darmos graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É o primeiro grande ensinamento para nós, o reconhecimento do poder, da soberania, dos dons de Deus em nossa vida, e a nossa gratidão, o nosso muito obrigado ao Senhor. E o nosso agradecimento, a nossa gratidão, é também um meio de nós como que abrirmos o nosso coração para sermos mais ainda agraciados pelo Senhor. O segundo ponto também do nosso ensinamento, a nossa obediência às leis de Deus. Quanta resistência a sociedade moderna tem às leis, às regras, dificuldade na obediência, dificuldade em aceitar as regras, a lei, a contestação da lei, a contestação a todo momento da autoridade, o questionamento muitas vezes até da lei de Deus, a pergunta muitas vezes constante, o porquê desse ou daquele mandamento, dessa ou daquela ordem do Senhor. São José, Nossa Senhora, o Menino Jesus, obedientes à lei, cumpridores do seu dever, como bons judeus, fazendo parte do povo de Deus. E por isso, nós também sermos dóceis à voz de Deus, cumpridores dos nossos deveres. Nós estamos aqui nesse dia para nós louvarmos, bendizermos a Deus, adorarmos o Senhor, oferecermos o sacrifício da nossa vida, unido ao sacrifício de nosso Senhor, ao sacrifício da igreja, para que tudo isso vá ao coração do nosso bom Pai do céu. Cumprimos o nosso dever de cristão, de católico. O domingo é o dia do Senhor em primeiro lugar, e a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, a nossa adoração. Por isso precisa sempre fazer parte da nossa vida, do nosso domingo, o santo sacrifício da missa. Precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a nossa oração de cada dia. O reconhecimento, a nossa submissão a Deus. O tempo que nós precisamos reservar para nós adorarmos a Deus, para nós agradecermos a Deus, para nós pedirmos a Deus o perdão. Deve fazer parte da nossa vida, na nossa vida, o sacramento da confissão, a sagrada comunhão, para nós sermos submissos ao Senhor, sermos por Ele transformados pela sua graça.
A celebração desse dia, a solenidade desse dia, também nos convida a nós nos oferecermos a Deus, abrimos o nosso coração à sua santíssima vontade. Nos convida a nós pensarmos também em família, assim como a família sagrada de Nazaré foi hoje ao templo se apresentar ao Senhor. Nossa Senhora, embora não precisasse, mas por aquilo que era prescrito pela lei, a mãe deveria passar por esse ritual de purificação para poder novamente frequentar o templo do Senhor, segundo os costumes da época. O quanto nós precisamos, em família, nós sermos dóceis à voz de Deus, à graça de Deus. Assim como Nossa Senhora e São José foram levar o menino Jesus ao templo, o quanto as famílias precisam ter esse compromisso de colocar os seus filhos no caminho de Deus, responsáveis em colocar a sua família no caminho do Senhor, no caminho da salvação. Como nós mencionamos durante a bênção, no início da bênção das velas, essa luz que brilha hoje na vela benta, é sinal também dessa luz da fé, a luz da verdade, a igreja que veio para iluminar as nossas consciências, os nossos corações, que vem para nos instruir, para nos mostrar com clareza a verdade, nos ensinar os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da Santa Igreja, para que nós possamos, com a graça de Deus, colocarmos em ação em nossas vidas. A luz que representa o amor de Deus, a caridade do Espírito Santo que deve arder em nossos corações, a caridade que nós devemos e precisamos praticar para com o nosso próximo. Quantos ensinamentos a liturgia de hoje. Portanto, prezados irmãos e irmãs, todas as vezes que nós utilizarmos a nossa vela benta em nossa casa, como símbolo da nossa fé, como símbolo do amor de Deus, a vela enriquecida com tantas bênçãos da igreja nesse dia, e quando nós nos colocarmos em oração, lembrarmos que tudo isso representa quanta história, a história do povo de Deus, a história da nossa salvação. Nós nos lembrarmos de que nós precisamos permitir ser iluminados pela luz de nosso Senhor. Precisamos permitir ser iluminados pela luz da doutrina católica, para nós colocarmos de fato tudo isso em ação em nossas vidas. Pensamos a intercessão de Nossa Senhora, que é celebrada de modo especial nesse dia. Em alguns lugares celebra-se Nossa Senhora do Amparo, ou Nossa Senhora das Candeias, como é celebrada também nesse dia, entre tantas outras devoções a Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa ser também esse caminho de Deus, a nossa mediadora, a nossa intercessora, para que nós cheguemos a nosso Senhor e para que Jesus chegue até nós. Assim como o velho Simeão apresentou o menino Jesus, esse menino como um sinal de contradição, mas que para nós seja um sinal de salvação, que o sermos discípulos de nosso Senhor, o sermos católicos, seja para nós um caminho de salvação. Então que nós sejamos bons cristãos, bons discípulos de nosso Senhor, bons católicos, cumpridores dos nossos deveres, para que Jesus de fato seja o nosso Salvador. E que nós recorramos sempre à intercessão, à mediação de Nossa Senhora, pois a nossa devoção a Nossa Senhora nos dá essa segurança, ela nos dá Jesus, ela traz Jesus para nós, ela nos mostra nosso Senhor, ela nos conduz até nosso Senhor. Eu gostaria de concluir com duas orações da liturgia de hoje. A oração da secreta, o padre vai rezar, depois do ofertório, e a oração da pós-comunhão. E que assim reza a igreja nesse dia. Escutai, Senhor, as nossas preces, e fazei, por vossa misericórdia, que o sacrifício que vos oferecemos seja digno do olhar da vossa majestade. Que Deus aceite a nossa oração, a nossa súplica, o nosso sacrifício nesse dia. E a outra oração da pós-comunhão, e que assim diz: nós os pedimos, Deus e Senhor nosso, pela intercessão da bem-aventurada Maria, sempre virgem, que os sacrossantos mistérios que nos destes para a segurança da nossa redenção nos sirvam de remédio no presente e no futuro. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.